E doença celíaca é um dos temas mais interessantes, mais desafiadores que a gente trabalha no dia a dia, porque acaba tendo Vivian colocou que quando é tudo certo é fácil, né? O problema é que nem sempre é assim. Então, na semana passada nós tivemos uma apresentação excelente de vocês sobre a parte clínica de doença celíaca, então a ideia hoje seria tentar contribuir um pouco sobre qual o papel do patologista nesse processo diagnóstico. Tá? Vivian, se você dando ok, a gente pode começar, então. Tudo certo, Ramos. Pode começar. Boa aula. Obrigado. Então, durante a apresentação hoje, eu gostaria de colocar alguma coisa sobre a epidemiologia da doença. Quais são as bases fisiopatológicas para os métodos diagnósticos atuais? Em relação aos testes sorológicos, muita confusão sobre interpretação, então, colocar alguma coisa para vocês sobre a interpretação da probabilidade da doença, uma vez que o teste é positivo. Sugestões práticas, tanto do processo da biópsia endoscópica em si, local de amostra, quantos fragmentos, né? E uma vez feita a amostragem, como que o patologista ele interpreta as características morfológicas e com isso chega ao diagnóstico histopatológico. Existem várias situações em que existe uma discordância entre sorologia e histologia. Tá? Então, quais são os principais diagnósticos diferenciais envolvidos no processo de linfocitose intraepitelial, como de atrofia de vírus? E, finalmente, né, quais as sugestões de acompanhamento, como interpretar a não resposta à terapia livre de glúten, e o que constitui e como que é o diagnóstico de doença celíaca refratária. Em relação à epidemiologia, vou voltar um pouquinho no tempo, 10, 15 anos, né? 15, 20 anos. A primeira percepção que se tinha que era uma doença muito rara, e, de fato, né, tem alguns trabalhos que fazem comparação com o sangue. Como existia esse negócio de você clicar e entrar no outro Instagram? Então, se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente percebe que existem trabalhos que de fato mostram que de fato houve um aumento da prevalência da doença celíaca. Então, testes que fazem comparação com soro colhido há 50 anos em um determinado local e soros colhidos agora nesse determinado local mostram que realmente houve um aumento de 2, 3 vezes aí da prevalência. Tá? E outra ideia que se tinha antigamente, que era uma doença basicamente do norte da Europa, né? E hoje em dia a gente vê que não é bem assim, a doença celíaca ela é dispersa pelo mundo, envolve várias populações, claro que existe pode haver uma variação da prevalência, mas de um modo geral existe uma tendência de convergência que a soroprevalência global da doença celíaca é de aproximadamente 1%. Né? Uma de cada 100 pessoas, a população geral, teria doença celíaca. Tá? Dr. Vinícius Lima, médico aqui de Brasília, ele fez a residência na Escola Paulista. Janaína, ele é até um veterano, talvez em 2, 3 anos, não sei se você chegou a conhecer. Tá? Ele trabalha muito com doença celíaca aqui em Brasília. Fez levantamento aqui em Brasília com tanto paciente dispéptico como amostras de banco de sangue, então aqui ele encontrou 1 para 600, né? Mas banco de sangue já é uma população selecionada, né? Porque exclui aqueles pacientes com anemia, que seria uma das manifestações clínicas da doença celíaca. Tá? Aqui no laboratório, levantamento aí em 10 anos, né? De 2009 a 2019, tá? Levantando a amostragem de cerca de 220 mil biópsias por endoscopia digestiva alta. Claro que nem todas têm biópsia do adenal, na verdade, são uma fração desses pacientes, mas o que nós encontramos é que aqueles casos com linfocitose intraepitelial, tá? Então não necessariamente doença celíaca, mas que tenham linfocitose intraepitelial, ou seja, maior ou igual a 1, e aproximadamente 0,85%. Tá? Então, algo próximo aí da literatura internacional. Tá? Então, no mundo, a soroprevalência de aproximadamente 1%. Agora, reparem, é interessante, né? Isso aqui de soroprevalência, tá? Mas diagnóstico de doença celíaca com biópsia cai para 0,7%. Tá? Intervalo de confiança de 0,5% a 0,9%. Então, a ideia que se tem hoje em dia é que para cada diagnóstico clínico de doença celíaca existam 5 a 10 indivíduos sem diagnóstico.
Ou seja, é uma doença muito mais prevalente do que a gente imagina e altamente subdiagnosticada. Né? Então, um problema real. E não só um problema prevalente, como é um problema que acaba permeando diversas especialidades médicas. Então, essa é uma aula que na graduação, de fato, todo mundo tem que prestar atenção, né? Independente da especialidade que a estudante for seguir depois. Olha, como chegar ao diagnóstico da doença em si? É muito interessante tentar visualizar a patogênese da doença, porque os métodos diagnósticos atuais, eles, de certo modo, eles acabam seguindo o caminho, né, ou seguindo várias etapas envolvidas na patogênese da doença. Então, vamos tentar analisar passo a passo o que acontece e o que a gente consegue extrair de informação, né, dentro da patogênese que é útil no processo diagnóstico. Então, basicamente, o processo se inicia, né, com a digestão enzimática de peptídeos do glúten. Tá? Então, fiz um comentário muito breve no encontro de semana passada, que o trigo ele só foi diagnosticado aí há aproximadamente 10 mil anos, enquanto que o processo evolutivo do ser humano ele ocorre aí há cerca de 400 mil anos. Então, não houve uma pressão evolutiva, de fato, para que o ser humano desenvolvesse um maquinário enzimático para degradar completamente as proteínas do glúten. Então, como resultado disso, os fragmentos peptídicos eles têm tamanho variável, alguns fragmentos são muito grandes, né? E sendo fragmento grande, eles têm o potencial de desencadear uma resposta inflamatória. Tá? Então, o glúten ele é parcialmente digerido por enzimas presentes na borda escova dos enterócitos, formando então peptídeos de tamanho variado, de modo que alguns peptídeos atravessam os pequenos, né? Atravessam o interior do enterócito, né? Da célula epitelial do intestino, enquanto que, havendo aumento da permeabilidade epitelial, fragmentos maiores atravessam o espaço paracelular. Isso que é muito importante. O revestimento epitelial, a princípio, ele é impermeável, né, no espaço paracelular. Mas a doença celíaca, existe evidência, então, que fragmentos grandes atravessam o espaço paracelular. Uma vez que atravessa o espaço paracelular, ele tem acesso à lâmina própria, e aí, por uma coincidência molecular da natureza, esse fragmento de proteínas glúten que chegam à lâmina própria são reconhecidos por uma enzima presente na lâmina própria chamada transglutaminase. A transglutaminase ela funciona como uma cola proteica. Tá? E essa cola, por exemplo, que é importante para dar rigidez, não rigidez, mas integridade, né? Às proteínas presentes na lâmina própria. Ela que faz a união das proteínas que compõem a unha, o cabelo. Né? Então, a pessoa com cabelo bem comprido, por que esse cabelo não se rompe? Né? Essa fibra proteica do cabelo não se rompe? Porque essas fibras são aderidas por transglutaminase. Tá? Bom, então essa transglutaminase tecidual, ela reconhece fragmentos de peptídeos do glúten, tá? E o modo de ação da transglutaminase é que ela remove um grupo amina, então ela faz uma deaminação do glúten e permanece aderida a esse peptídeo. Então, nós temos a união de duas proteínas, que é a transglutaminase, que é uma proteína própria, e do glúten, se juntam, então formam um novo complexo proteico. Tá? Formando um novo complexo proteico, isso adquire uma nova formação tridimensional. Tá? E essa estrutura tridimensional nova, que é a transglutaminase mais o glúten deaminado, ele tem um aspecto morfológico que, por indícios da literatura, simulam são parecidos com fragmentos do reovírus. Tá? Então, por isso que é muito interessante, porque uma pessoa que tem contato, ela nasceu com aquele determinado, uma composição genética, uma estrutura genética. Ela tem exposição ao glúten desde a infância. Por que ela vai desenvolver doença celíaca na fase adulta? Então, uma das hipóteses é que, em algum momento da vida, ela tem infecção viral por reovírus, e isso desenvolve uma reação imunológica cruzada, causada pelo reovírus, mas cruzada com esse complexo, né? Glúten deaminado com transglutaminase tecidual. Bom, esse complexo proteico é fagocitado por células dendríticas, que são células apresentadoras de antígenos, e esses fragmentos, então, são apresentados pela célula apresentadora de antígenos pelo linfócito T helper, T helper regulatório. Tá? O ponto interessante é o seguinte:
O modo de apresentar, que a célula apresentadora de antígeno vai apresentar para o linfócito helper, ele encaixa esse complexo proteico como se fosse uma bandeja molecular, vai apresentar de bandeja linfócito helper 0, e existem vários tipos de bandejas moleculares que ele apresenta. Tá? Então, essa bandeja chamada NHC, no caso aqui, classe 2, porque é uma célula apresentadora de antígeno, ou HLA, que são sinônimos, existem vários tipos de HLAs. Quando for do tipo HLA-DQ2 ou DQ8, existe uma junção mais próxima dessa molécula do glúten mais transglutaminase com o HLA. Tá? Sendo essa junção mais firme, mais próxima, ela apresenta de modo mais adequado para o linfócito helper 0, e isso, então, ativa o linfócito helper 0 a coordenar uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória ela envolve a ativação de linfócitos B, que induzem a secreção de anticorpos, e aí anticorpo pode ser para o glúten, gliadina, transglutaminase, tá? Glúten deaminado, né? Também induz a ativação de linfócitos T citotóxicos que migram para o revestimento epitelial. Migram para o revestimento epitelial porque existe a passagem de peptídeos do glúten pelo interior da célula epitelial. Tá? Como também induz a ativação de miofibroblastos a produzir uma enzima que degrada a matriz celular, que é a proteinase matriz metalocelular. Bom, então, o que acontece? Nós temos aqui a ativação de linfócito citotóxico, por ser citotóxico, tem o potencial de lesar o epitélio. Temos a ativação de uma enzima que degrada a matriz extracelular, promovendo a remodelação da mucosa. E temos a produção de anticorpos que atuam não só localmente na mucosa intestinal, mas podem se dispersar pela corrente sanguínea e atuar em outros locais do organismo, pele, olho, fígado, enfim, vários tecidos. Então, isso aqui explica, tá? Isso aqui explica por que a doença inflamatória ela é desencadeada por um peptídeo, por um antígeno alimentar, considerando que o antígeno alimentar ele não é patogênico, né? Então, aqui existe uma reação imunológica cruzada com uma infecção viral prévia. Tá? Mas explica por que essa doença é desencadeada por um antígeno alimentar, explica o repertório de ação imunológica, que é o linfócito citotóxico e a ação por anticorpos, mas também fornece material para o processo diagnóstico. Então, o processo diagnóstico da doença celíaca ele está em basicamente 3 etapas, tá? Além do diagnóstico laboratorial, né? Além da parte clínica. Então, do ponto de vista histológico, o que nós buscamos é a presença de linfocitose intraepitelial, que é o ponto de partida, e a ação no tecido, então a lesão tecidual, que a atrofia é a consequência. Tá? Então, ele começa com a linfocitose epitelial e a sequela é a lesão tecidual. Então, conforme o momento que a gente pegar, não necessariamente já tenha lesão tecidual. Tá? Do ponto de vista sorológico, nós buscamos vários anticorpos produzidos na doença celíaca, vários deles aqui citando os 2 principais atualmente, que seriam o anticorpo antitransglutaminase e o antigliadina deaminada. Tá? E o teste genético, esse é um teste de exclusão. Tá? A presença de HLA DQ2 ou DQ8, que são os pacientes que é o HLA que consegue apresentar o antígeno relacionado à doença celíaca. Então, os outros HLAs não apresentam. Então, se o paciente não tem esse HLA DQ2 ou DQ8, ele não tem doença celíaca, tá? Mesmo tendo linfocitose intraepitelial. Tá? Só que esse HLA DQ2 e DQ8 ele é muito prevalente na população, 30% ou mais dependendo da população. Tá? Então, ele não é um teste que inclui, ele tem um fator preditivo positivo muito baixo, mas ele tem um fator preditivo negativo muito elevado. Tá? Então, o que nós vamos ver daqui para frente, quais são as características histológicas e sorológicas que permitem o diagnóstico da doença celíaca. Tá? O algoritmo básico proposto aí como guideline americano, tá? Basicamente, então, ele sugere avaliar as características sorológicas e histológicas. Então, naqueles pacientes que têm uma sintomatologia sugestiva da doença celíaca, lembrando que o espectro de manifestação é muito amplo, né? Então, aquelas características clássicas que são basicamente as alterações intestinais, mas também tem uma quantidade provavelmente muito maior de pacientes com manifestações
extraintestinais, né, junto com aquelas condições associadas com doença celíaca, como, por exemplo, história familiar, presença de diabetes mellitus ou outras doenças autoimunes, né, e elevação de enzimas hepáticas, então é sugerido considerar a hipótese de doença celíaca, então entrar no processo de diagnóstico da doença. Então, aqueles pacientes com alta probabilidade de doença, é feita a avaliação tanto com biópsia duodenal como a avaliação da transglutaminase tecidual por IgA. Os dois são negativos, exclui doença celíaca improvável, os dois são positivos, faz o diagnóstico de doença celíaca. Mas se existe uma discordância entre biópsia e sorologia, então, outros passos são dados, como, por exemplo, o teste genético, lembrando que é o teste de exclusão, avaliar os níveis de imunoglobulina, tá? Acrescentar, né, a transglutaminase tecidual tipo IgG ou gliadina deaminada, tá? E considerar, né, outras causas que levam à atrofia de vírus. Tá? Aqueles casos de baixa probabilidade de doença celíaca, avaliado, então, primeiro o teste sorológico para transglutaminase tecidual tipo IgA. Se é positivo, biópsia endoscópica, segue o mesmo caminho. Tá? Se a transglutaminase tecidual é negativa, tá? Então, e tem baixos níveis de IgA, tá? Então, transglutaminase tecidual tipo IgG e gliadina deaminada IgG. Tá? Se os dois são negativos, tá? Se a transglutaminase tecidual é negativa e o IgA é normal, então é improvável que seja doença celíaca. Isso aqui é a rotina de vocês. Tá? Então, só repetindo o que vocês usam rotineiramente no processo diagnóstico. Então, basicamente, sorologia transglutaminase tecidual e biópsia endoscópica da mucosa duodenal. A questão é que os testes sorológicos, tá? Eles são vários tipos, tá? Eles vêm evoluindo ao longo do tempo e a evolução não parou. Já citou isso na aula passada. Tá? E a sensibilidade e a especificidade dos testes é muito variável. Variável tanto entre os testes como dentro do teste. Então, tem uma variação grande na qualidade da indústria que produz o teste, do laboratório que executa o teste, tá? E do teste em si. Tá? Então, o anticorpo antigliadina, considerado hoje em dia um teste obsoleto. Tá? Lembra que o glúten é um complexo proteico. Tá? Então, a gliadina é uma das proteínas que compõem esse complexo proteico. Tá? O anticorpo anti-endomísio, IgA, tá? Ele é um teste sensível e específico, mas ele é um teste baseado em imunofluorescência. Então, ele é um teste caro, depende de tecido animal. Aqui no Brasil usa mucosa esofágica de macaco. Muito difícil conseguir, né? Além de, enfim, precisar do tecido do macaco. E é observador dependente. Então, imunofluorescência não é algo binário, tem, não tem. Né? Então, a pessoa realmente tem que ter muita experiência, é difícil de fazer. Sabe? Utilizado cada vez mais. O anticorpo antitransglutaminase tecidual, IgA, atualmente é o principal teste. Tem melhor fator preditivo, mas que é variável conforme o risco para a doença. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso adiante. Tá? E naqueles pacientes que têm deficiência de IgA, que representam 3% dos pacientes com doença celíaca, tá? Então, sempre que faz a avaliação, também fazer a dosagem, dosagem dos níveis sorológicos de IgA. Então, para aqueles casos que têm deficiência de IgA, então, é feita a avaliação também com antigliadina deaminada por IgG. Tá? Lembrando que os testes não são perfeitos e não são completos, né? Então o processo evolutivo continua. Tá? Então, do ponto de vista prático, hoje em dia, o principal teste antitransglutaminase tecidual por IgA. Tem deficiência de IgA, complementa com antigliadina deaminada por IgG. Bom, então, isso aqui, esse teste sorológico, novamente, é a rotina de todo clínico aí que aborda o paciente com doença celíaca. Não dizer, eu uso fone de ouvido. Meu Deus. Não, fica escutando. Então, continuando. Só que um ponto importantíssimo é como interpretar um teste positivo. Tá? Então, se a gente volta nesse quadro aqui, a gente
olha o percentual de sensibilidade e especificidade dos testes, a gente pega lá, muito variável, como eu coloquei, né? Mas digamos que eles gravitam, tanto sensibilidade como especificidade, em torno aí de 90%. Vou colocar 90% só para arredondar os números, ficar um pouco mais fácil a interpretação dos próximos slides. Tá? A gente está no textual, veja que é bem mais alto, né? Sensibilidade de 98%, especificidade de 98%. Tá? Mas vou colocar em 90%, só para ficar claro os próximos slides. Tá? Do impacto psicológico, da percepção de o que significa uma sensibilidade de 90%, especificidade de 90%. Tá? Então, isso aqui são dados bem próximos da realidade. Tá? Então, digamos que chega um paciente para um residente lá no primeiro ano, o residente lembra aí que a probabilidade de uma pessoa na população geral ter doença celíaca é de 1%, já que a prevalência é 1%. Se essa pessoa tem doença celíaca, né, a probabilidade do teste ser positivo é de 90%, já que tem uma sensibilidade aí de aproximadamente 90%. Mas se a pessoa não tem doença celíaca, a probabilidade dela ter o teste positivo é de 9%, já que a especificidade é em torno também de 90%. Tá? Então, se a pessoa, na população geral, ela fez o teste, não por manifestação clínica, não por ter biópsia com linfocitose, mas uma dada pessoa aí na população, por algum motivo, fez um teste sorológico para a doença celíaca, veio com o teste positivo. Então, qual que vocês acham que é a chance dela ter a doença? É 90%? 80%? 10%? 1%? Vocês pensassem aí em 5 segundos para ver qual que seria a resposta de vocês. Então, olha, eu digo o seguinte, isso aqui, eu extraí essa questão de uma outra situação que são os mesmos dados, tá? É só transcrever, tá? Para câncer de mama. Tá? E nesse trabalho feito com câncer de mama entre médicos lá na Alemanha, quase todo mundo respondeu entre 90% e 80%. Tá? No Brasil, eu coloquei uma vez na Faculdade de Medicina, mesma coisa, quase todo mundo pensa que é 90% e 80%. Tá? Então, acho que é intuitivo a pessoa pensar cerca de 90%, porque fala lá sensibilidade de 90%, especificidade de 90%. Tá? Mas, como que a gente pode interpretar isso? Vamos lá, pegar um grupo de 100 pessoas. Nessas grupos de 100 pessoas, uma pessoa tem a doença, já que a prevalência é 1%. Tá? Se essa uma pessoa tem a doença, o mais provável é que ela tenha um teste positivo. Tá? Bom, só que 9 pessoas sem a doença, tá, também vão ter o teste positivo. Tá? Então, 9 mais 1, 10. Então, de 10 pessoas com teste positivo, só uma delas que, de fato, tem a doença. Tá? Então, a probabilidade é de apenas 10%. Tá? Então, muito cuidado na interpretação desses testes. Por isso que a gente tem que ir aumentando a questão dessa probabilidade, aumentando a chance de selecionar uma população que a chance de ter a doença é maior. Como é que seleciona essa população? Um quadro clínico compatível, adicionando outros testes, adicionando a avaliação histológica, tudo isso, então, nós vamos selecionando a população em que um teste positivo, de fato, represente ou selecione aquela pessoa que, de fato, tem a doença. Tá? Então, isso aqui até teve esse trabalho desse professor de psicologia, na verdade, né? Gigerenzer, né, que é um professor alemão. Então, teve um artigo publicado aí recente artigo não científico, né, publicado na BBC. Mas é muito interessante. Então, a mesma coisa, só que aqui abordando com 1000, seria para câncer de mama, né? Então, abordando 1000 mulheres, né? 10 com câncer, 9 tem positivo, 1 tem um teste negativo, quem não tem câncer, né, sobe 999, 89 tem um teste positivo, então a taxa lá de câncer seria 9 sobre 9 mais 89, que daí aproximadamente 10%, 9 e uns quebrados. Tá? Bom, algumas características dos testes sorológicos, então o principal hoje em dia é o anticontaminase tecidual. Esse anticorpo é um anticorpo IgA, então é importante considerar se o paciente de fato tem IgA total normal, deficiência é presente em 3% dos pacientes. Se tem deficiência, então é necessário
complementar o teste com antigliadina deaminada. Existe uma variação na qualidade entre laboratórios, então não é 100%. Falso negativo ocorre de 5% a 15% dos pacientes com doença celíaca. Falso positivo, presente em hiperglobulinemia, doenças autoimunes, ressacardia congestiva, doença hepática crônica, infecções entéricas. Veja que várias situações que vocês, de fato, lidam no dia a dia, né? Sensibilidade aproximadamente 90%, especificidade 98%. Né? Então, se a prevalência da população de 1%, o valor preditivo positivo é de 31%, baixo, né? Agora, se a prevalência na população é de 10%, o valor preditivo positivo sobe para 83%. Então, novamente, isso aqui, nós vamos selecionando a população. Isso aqui é a população geral, aqui é uma população selecionada por manifestação clínica e outras situações associadas com doença celíaca. Bom, a sequência recomendada na literatura seria primeiro fazer o teste sorológico, aqueles casos positivos, complementar com biópsia. Aqui em Brasília, geralmente é o inverso. Geralmente eu recebo a biópsia depois que ele vai fazer o teste sorológico. Tá? Eu acho que é uma questão de logística aí do paciente. Tá? Mas, enfim, algumas considerações importantes sobre a biópsia dos pacientes com doença celíaca. Primeiro, todo paciente com doença celíaca deve receber biópsia no intestino delgado. O intestino delgado é proximal, né, do duodeno. Porque permite confirmar o diagnóstico, estabelece uma base de comparação com histologia futura, tá? Permite o diagnóstico de outras condições que podem estar causando aquela mesma manifestação clínica. Tá? Existe um debate sobre a necessidade de biópsia em crianças, então no guideline europeu ele dispensa a necessidade de biópsia endoscópica em criança, tá? Mas é uma condição particular, né? No adulto, até pelo apresentado pelos slides anteriores, a probabilidade no teste positivo de fato representar a doença, eu acho que ainda vale a pena fazer a biópsia endoscópica. Tá? E outro ponto, ponto muito importante é o seguinte: nós temos uma tendência em comprar as informações vindas da literatura exterior, né? Principalmente dos Estados Unidos. Só que o custo médico no Brasil e nos Estados Unidos é muito diferente. Tá? Então, nos Estados Unidos, é muito mais barato você fazer um teste sorológico no laboratório do que pagar um patologista para fazer a avaliação histológica. Aqui no Brasil, é o oposto. Tá? Biópsia endoscópica, o valor do serviço médico vem sofrendo uma deflação impressionante. Tá? Então, o custo do médico no Brasil é muito barato, enquanto que o custo do laboratório no Brasil é cada vez mais caro. Então, aqui é mais barato você fazer uma avaliação histopatológica do que fazer um teste sorológico. Então, talvez por isso até que existe essa inversão na sequência. Tá? Então, é muito importante isso aqui. Tá? O custo no Brasil é muito mais... O custo da avaliação histopatológica no Brasil é muito barato. Quais são Então, todo paciente com doença celíaca deve receber biópsia do intestino delgado. Tá? Mas em quem que deve ser feito? Naqueles pacientes com sorologia positiva, com clínica sugestiva, mesmo com a sorologia negativa, em que existe deficiência de ferro ou outras manifestações gastrointestinais. Isso aqui eu coloquei por experiência própria, os dois últimos tópicos. Tá? Pacientes com gastrite linfocítica predominante em antro. Tá? Então, aqui eu tenho um pouco mais, acho que 1,5% de pacientes com gastrite linfocítica, geralmente associado com Helicobacter pylori, predomina no corpo. Mas quando predomina no antro, não tem associação com Helicobacter pylori, mas sim com doença celíaca. Então, eu recebo biópsia endoscópica, biópsia do estômago, só estômago, com gastrite linfocítica no antro, aí eu peço para complementar com biópsia duodenal. Tá? E leite linfocítica, colite linfocítica, elas não são causadas pelo glúten. Tá? Então, retiro o glúten, continua com colite linfocítica. Tá? Mas tem associação com doença celíaca, então vale a pena investigar mucosa duodenal também. Aonde biopsiar? Doença celíaca tem a maioria dos pacientes, né? Então ele tem claro, a maior carga antigênica é proximal, né, ao intestino delgado. Então, de um modo geral, o acometimento, a lesão da mucosa ocorre aqui ao longo do duodeno, tá certo? Depois do ângulo de Treitz, existe uma lesão salteada aí do restante do intestino delgado, e alguns pacientes têm linfostose, inclusive no ilho terminal, tá? Apesar de incomum. Tá?
Cerca de 1/3 dos pacientes tem uma doença localizada no duodeno e raros casos, mas existe, tá? Tem lesão no jejuno para frente. Tá? É raro, mas existe. Existe sim. Tá? Então, qual que é o propósito de amostragem tecidual que seja representativo da doença? Tá? Então, o principal seria 4 ou mais biópsias do duodeno pós-bulbar, tá? Como esse gráfico aqui, ou esse desenho aqui, sugere. Tá? Existem alguns trabalhos que sugerem também 2 biópsias no bulbo, tá? Isso aumenta a taxa de detecção do diagnóstico em 13%. Olha, importância aqui, aumenta a probabilidade de diagnóstico da doença, mas é menos específico porque é uma área sujeita à lesão péptica, né? Então, eu acho que pode biopsiar sim, e eu particularmente não vejo necessidade de colocar em frasco separado, acho que pode colocar tudo no mesmo frasco. Acho que é importante relatar aonde que foi feita a biópsia, tá? Para ajudar a interpretação do patologista. Ponto importante, tá? Do ponto de vista prático, tá? Que uma biópsia seja feita por cada passagem do endoscópio. Eu sei que isso aqui toma tempo do endoscopista, mas uma característica da mucosa do intestino delgado é que o tecido é organizado com a formação de vilos. É diferente da mucosa do estômago, do intestino grosso, que a mucosa é plana. Então, se a mucosa é plana, ela permite sofrer compressão da superfície, tá? E ainda assim preservar a mucosa. A mucosa do intestino delgado é muito delicada. Então, qualquer pressão sobre a superfície vai danificar, ou arrancar o epitélio de superfície, ou danificar os vilos, como aparece nessa foto inferior aqui, e isso dificulta muito a interpretação, tanto se tem atrofia ou não, como se existe linfocitose ou não. Tá? Então, esse tecido é muito delicado, não é sempre que é feita biópsia duodenal, então aqui vale a pena dedicar um pouquinho mais de tempo e fazer uma biópsia por cada passagem do aparelho. Tá? Em relação à orientação do aparelho, do fragmento, então, antigamente, isso não é, provavelmente, acho que excluindo os médicos que realmente praticam medicina já pelo menos há uns 30, 40 anos, antigamente era feita a biópsia duodenal por cápsula, né? Que não é a realidade atual. Tá? Então, quando é feito fragmento a biópsia por cápsula, é um fragmento grande e o endoscopista, enfim, o médico assistente, ele abria essa mucosa num tecido, num pano lá, num papel, para mandar para o laboratório. Tá? Com a biópsia endoscópica, o fragmento é muito pequeno e qualquer tentativa aí de manipular, abrir esse fragmento, ele acaba novamente danificando a mucosa, porque ela é muito delicada. Então, eu particularmente acho melhor não manipular esse fragmento. Tá? Quanto menos tocar nele, melhor para preservar o tecido para avaliação pelo patologista. Tá? Então, algumas pessoas colocam num papel filtro, outras pessoas colocam direto no formol, né? Acho que tem que ser muito cuidado ao manipular esse fragmento. Uma vez no laboratório, então, quais são as características da histologia normal? Lembrando que a mucosa do intestino delgado tem como propósito fisiológico a absorção de nutrientes, e para cumprir esse papel de absorção, é importante uma área de contato mais ampla possível com o conteúdo luminal. O modo de conseguir essa área ampla é organizar o epitélio em dobras, e essas dobras que se projetam para o lúmen do intestino, e essas dobras são chamadas de vilo. Né? Então, aqui é uma dobra do revestimento epitelial, composto por uma única camada de células. Essa dobra se projeta para o lúmen e constitui o vilo. Existe uma segunda dobra do epitélio que mergulha no escroma e forma a cripta. Então, no intestino grosso, por exemplo, existe essa dobra que mergulha no escroma formando a cripta, mas não tem vilo, porque lá não tem propósito de absorver nutrientes, apenas água. Tá? Então, alguns pontos importantes da dinâmica das células epiteliais aqui. Essa cripta, ela mergulha no escroma porque ela tem como propósito proteger as células tronco que vão gerar novas células epiteliais. Então, como o lúmen tem uma condição adversa por micro-organismos e tudo, dobrando o epitélio, isso afasta a célula tronco da superfície, protege a célula tronco. Essa célula tronco gera novas células que amadurecem em direção à superfície. Então, aqui na superfície tem aquelas células que produzem enzimas, como, por exemplo, lactase,
que permite a degradação da lactose. Tá? Bom, na lâmina própria existe tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, linfáticos e células inflamatórias fisiológicas que compõem o tecido linfóide associado à mucosa. Então, toda mucosa intestinal normal contém células inflamatórias mononucleares, células inflamatórias crônicas. Então, a simples presença de células inflamatórias na lâmina própria da mucosa intestinal não significa um processo, uma doença inflamatória. Tá? Não significa que é uma enterite. O que caracteriza a doença inflamatória é que as células inflamatórias cursem com ou causem lesão tecidual. O propósito desse tecido linfóide associado à mucosa é amostrar antígenos luminais e apresentar o linfócito T helper 0, que vai instruir o linfócito B a amadurecer e plasmócito, que produz imunoglobulina tipo A, que atravessa o epitélio e controle a composição da microbiota. Tá? Então, esse processo de amostragem e de ação do sistema imunológico, ele ocorre com o cuidado de preservar a integridade do epitélio. Então, se não tem lesão tecidual, não é doença. Tá? Então, toda mucosa intestinal normal tem células inflamatórias fisiológicas. Tá? Então, a presença de linfócitos plasmóticos não significa doença nesse caso. Tá? Outra célula inflamatória presente e que não significa doença, é exatamente o linfócito intraepitelial. São linfócitos de tipo T citotóxico, que eles ficam navegando entre as células epiteliais, vigiando a integridade dessas células, se existe infecção viral, existe alguma célula com transformação neoplásica. Vou fazer uma comparação. No dia de prova lá, a professora está andando entre os estudantes, procurando alguém lá, colando, alguém que tem um comportamento maligno. Para quê? Para eliminar aquele estudante. A mesma coisa no linfócito intraepitelial. Tá? Então, ele é normal, ele tem uma função de vigiar a integridade, a saúde dessas células epiteliais. Tá? Quantos linfócitos intraepiteliais são considerados normais? Esse é um número quase que aleatório, mas é considerado hoje em dia que existem 20 linfócitos para cada 100 células epiteliais no intestino delgado. Tá? Esse número pode variar conforme o segmento do trato digestivo. Tá? Então, essa é a histologia normal. Opa. Bom, a gente sempre, na histologia, a gente sempre olha o tecido de perfil, né? Mas como é que essa dobra se manifesta na superfície? Olha, isso aqui não é uma foto de mucosa, não. Isso aqui é um formigueiro. Tá? Então, aqui, Cerrado, aqui em Brasília, tem muito cupinzeiro, formigueiro. Um dia eu estava andando no mato, eu vi esse formigueiro e disse, nossa, aqui é igualzinho a mucosa intestinal, né? E então, uma foto aqui para vocês. Então, essa dobra, né? Isso aqui, veja que a superfície é formada por dobras, né? Em 2 dimensões parece que é um dedo, né? Mas, na verdade, são como se fossem placas, né? Placas dobradas. Então, isso aqui que aumenta a superfície intestinal. A doença celíaca perde a dobra, fica plana, então diminui a área de absorção. Tá? Então, para vocês visualizarem como é que seria então a parte frontal da mucosa intestinal. Exatamente isso aqui. Bom, isso é o normal. Quais são as características morfológicas ou histológicas na doença celíaca? Doença celíaca, então, nós vimos lá que uma das principais características fisiopatológicas é que existe ativação de linfócito T citotóxico que migra por epitélio e, sendo um linfócito T citotóxico, ele cursa com lesão tecidual. Tá? Então, o que nós observamos, basicamente, 2 características. Primeiro, a linfocitose intraepitelial. Então, reparem que tem um aumento de linfócitos proporcional em relação aos enterócitos. Então, normal seria 20, então, acima de 20, teria um infiltrado acima de 20 linfócitos por cada 100 células epiteliais. Tá? E sendo, então, citotóxico, causa lesão tecidual e, gradualmente, então, existe uma atrofia de vírus. A questão da atrofia de vírus, ela vai depender se a taxa de lesão de células epiteliais for superior à taxa de reposição de células epiteliais. Tá? Então, na cripto existe a célula tronco. Uma vez que tem lesão, são liberados fatores de crescimento que induzem a proliferação das células tronco, aumenta o contingente de células, e isso leva a uma hiperplasia de criptas. Então, o que nós observamos da doença celíaca é esse processo, essa tentativa ou de equilíbrio dinâmico entre lesão epitelial e reposição epitelial. Tá? Então, no momento inicial só tem linfocitose, no segundo momento existe uma hiperplasia de criptas para tentar repor as células perdidas. Se a taxa de lesão for superior à capacidade de reposição, gradualmente não vai acontecer uma atrofia da mucosa. Então, atrofia
gradual, né? Leve, moderada e acentuada. Né? Bom, em relação aos linfócitos intraepiteliais, novamente, ele é o ponto de referência de diagnóstico histológico da doença celíaca. Tá? São linfócitos testotóxicos, do tipo T1 CD8 positivo, que cursa com lesão tecidual. A contagem de linfócitos é baseada na coloração por hematoxilina eosina, tá? Então não é feito por imunistoquímica, porque todos os critérios foram estabelecidos com HE. Se a gente usa um outro método, é preciso um outro critério. Então, se a gente usar... Não pode... A questão é 2 pesos, 2 medidas, né? Então, se a gente usar a imunistoquímica, ele vai superestimar a contagem desse celíaca. Então, vai aumentar muito no diagnósticos falsos positivos. Tá? E qual a contagem? Isso aqui gera uma confusão danada. Mas, basicamente, seria o seguinte. Até 2005, a proposta é que o ponto de referência de aumento distinto de linfócitos intraepiteliais para o diagnóstico de doença celíaca seria de 40 linfócitos intraepiteliais para cada 100 células epiteliais. Tá? Só que esse critério foi estabelecido baseado em mucosa regional, num corte espesso, 7 micrômetros de espessura do corte. Então, existem várias camadas de tecido aí nesse corte. Né? Agora, atenção nisso. De 2005 para cá, existe uma nova proposta de critério de linha de corte, que seria acima de 25 para cada 100 células epiteliais. Né? Porque esse novo critério foi baseado em mucosa duodenal com espessura de 4 micrômetros. Então, lembra que antigamente, comentei que a biópsia do intestino delgado era feita por cápsula. Agora é feita por biópsia endoscópica. Então, isso vem mudando a qualidade do tecido e também tem uma melhora do micrótomo. Então, são cortes mais finos. Tá? Então, hoje em dia, a ideia é que diminui essa linha de corte. Então, baixa de 40 para 25 linfócitos para 100 células epiteliais. É o que a gente vê na biópsia do paciente celíaco. Então, vejo que tem um aumento significante aqui de linfócitos intraepiteliais comparado com o normal e aumento de células inflamatórias na lâmina própria. Bom, novamente esse processo é dinâmico. Então, à medida que existe dano, à medida que existe uma linfocitose intraepitelial, isso vai causando dano, então causando uma atrofia progressiva, até o momento em que ocorre uma atrofia total de vírus. Tá? Isso aqui parece mucosa do intestino grosso, né? A superfície completamente plana. Tá? Interessante a gente ver a consequência disso, né? E à medida que então o paciente entra numa dieta livre de glúten, então tem um reparo também da mucosa, né? Então essa célula crônica ela continua gerando novas células que vão amadurecer e vão reconstituir a arquitetura da mucosa. Então gradualmente então existe o reparo da mucosa, vai diminuindo a linfocitose, diminui a lesão, as células vão proliferando e vão reconstituir novamente a formação dos vírus. Tá? Então pode recuperar completamente a mucosa do adenal. Interessante ver o impacto disso, né, na fisiologia da mucosa. Isso aqui eu tracei com o mouse, tá? O contorno de 10 vírus no espaço de 10 criptas, tá? Uma mucosa normal. E aqui, tracei com o mouse, o contorno da superfície no espaço também de 10 criptas. Veja que se eu pegar essa linha aqui e esticar, ela é muito mais comprida que essa linha aqui da direita, né? Então, isso mostra o impacto aí na superfície de contato com o conteúdo luminal e como é que diminui, então, a capacidade de absorção da mucosa intestinal. Né? Isso aqui, 2 dimensões, né? Uma superfície plana. Superfície plana também seria 2 dimensões, né? Com positividade e negatividade, né? Mas aí amplifica mais ainda, né? Esse impacto aí na redução da área de absorção. Tá? Bom, então, o que nós vimos aqui, as características morfológicas da doença celíaca são linfocitose intraepitelial e lesão tecidual, que repercute como atrofia de vírus. Tá? E existem várias tentativas de classificar essas alterações teciduais. Tá? A classificação mais conhecida foi proposta em 1992 pelo Dr. Marsh. Esse desenho aqui é do artigo dele, tá? Onde ele sugere 5 tipos, perdão. Tá? Tipo 0, que seria pré-infiltrativo. Tá? Bom, que não tem a doença celíaca. Tá? O tipo 1, chamado infiltrativo, em que você tem linfocitose intraepitelial sem remodelagem da mucosa.
O tipo 2, que é o hiperplásico, que você tem linfocitose intraepitelial, sem atrofia de vírus, mas com hiperplasia de criptas, o hiperplásico. E o tipo 3, que é o destrutivo, em que ocorreria atrofia de vírus acompanhada de hiperplasia de criptas. O tipo 4 seria o hipoplásico, onde ocorreria também uma atrofia de criptas. Tá? Alguns anos mais tarde, essa classificação foi modificada por Oberhuber, né, em 1999, tá, onde ele fracionou o tipo 3. Tá? Então, o só coloca tipo 3. O Oberhuber, ele fraciona o tipo 3 em tipo 3, A, B e C. O A, onde ocorreria uma atrofia leve, o B, uma atrofia subtotal, e o C, uma atrofia total de vírus. Então, de um modo geral, o que vocês observam nos laudos patológicos é o uso da classificação de Marsh modificada por Oberhuber, tá? Onde ele tem o tipo 1, 2, 3A, 3B e 3C. Agora, atenção. Em 2002, foi proposta uma nova classificação que virtualmente ninguém usa aqui no Brasil, nunca vi, que é a de Corazza, em que primeiro, ele simplifica um pouco esses tipos. Então, o tipo 0 seria, enfim, não seria classificado, não teria nenhum grau. O infiltrativo tipo 1, que seria o grau A, com atrofia leve, grau B1, e atrofia total, grau B2. Tá? Tudo bem, eu acho que seria bem consistente aí com o que a gente observa também. Porque, às vezes, diferenciar grau 2 do 1 é um pouco difícil, sabe? E mesmo 3A e 3B, também pode haver uma certa discordância entre patologistas. Então, simplificando, aumentaria a concordância entre patologistas. Só que o ponto importante é o seguinte: ele propõe uma redução da contagem de linfócitos intraepiteliais de 40 para 25 linfócitos para cada 100 células epiteliais. Tá? Voltando um pouquinho, então, por isso que, a partir de 2005, tá, houve uma modificação do limiar da linha de corte para considerar anormal. Tá? E essa contagem de 25 para cada 100 células epiteliais, ela foi abordada, foi incluída nos guidelines, tanto americano como europeu, para diagnóstico histológico de doença celíaca. Tá? Bom, quais as consequências disso? Tá? Quando a gente avaliação de linfocitose no duodeno. Tá? É uma contagem em que a linha de corte diminui de 40 para 25. Tá? Então, isso aumenta a sensibilidade da doença, porque contagem de 40 para cima, eu faço o diagnóstico, enfim, caso de doença celíaca, mas tem alguns casos, com uma contagem menor, que não eram incluídos nesse critério. Tá? Então, diminuindo para 25, eu envolvo esses novos casos também, então aumenta a sensibilidade. Tá? O problema é que eu acabo incluindo várias outras condições que também cursam com linfocitose intraepitelial. E isso diminui, então, a especificidade do método. Então, aumenta a sensibilidade, mas diminui a especificidade. Segundo trabalho que fez acompanhamento de pacientes aí por 10 anos, 2000 a 2010, avaliando, então, o caso de linfocitose sem atrofia, então, MASH1, tá? Então, cerca de 7% dos pacientes tinham aí doença celíaca. Houve um aumento, né? Então, 3% em 2000, pulou para 10,9% em 2010, então, média aí de 7%. E isso, então, pode dar a impressão que melhorou assim, bastante aí o diagnóstico aí do reconhecimento de pacientes com doença celíaca. O problema é que dos novos diagnósticos, isso dos pacientes que, tirando aqueles pacientes que já tinham doença celíaca conhecida, tá? Apenas 6,9% eram novos diagnósticos de doença celíaca. Tá? E a grande maioria dos outros casos, né, então mais de quase 90%, eram de outras condições. Tá? Então, o grande problema em reduzir essa linha de corte foi que aumentou muito pouco o número de novos casos de doença celíaca e aumentou muito, muito o diagnóstico, a inclusão de outras causas que causam linfocitose e não são doença celíaca. Tá? Então, isso aqui é grande problema. Tá? Então, na aula
que vocês apresentaram na semana anterior, eu lembro que um dos slides colocava que era um diagrama, né, representando a mucosa e colocando que o diagnóstico de doença celíaca seria de March 2 para cima, né? Excluiu o March 1. Tá? Então, tem pacientes com doença celíaca que são March 1? Tem. Tá? O problema é que, pela nova linha de corte, isso envolve outras doenças além de doença celíaca, então, de modo que a especificidade é muito baixa. Então, quais são outras doenças que mimetizam doença celíaca com o March 1? Tá? Então, seria situações com linfocitose intraepitelial sem atrofia de vírus. Uma das principais causas seria, por exemplo, anti-inflamatório não hormonal. E existe uma certa... Pode ser que exista, mas é muito sutil isso. Muitas vezes não é detectado pelo patologista. Tá? Uma certa variação no padrão de distribuição desse linfócito. Então, na doença celíaca existe uma tendência em ter um predomínio do linfócito no topo do vilo, tá? Enquanto que, por anti-inflamatório não hormonal, por exemplo, a tendência do linfocitose é na base do vilo. Tá? Então, o patologista ele pode buscar por algumas nuances histológicas, mas a contextualização clínica e sorológica é realmente fundamental nesse caso. Tá? Então, aqui vários trabalhos que fazem estudos sobre linfocitose no duodeno, sem atrofia, né? Então, as principais causas aí seriam realmente doença celíaca, esporo tropical. A gente sempre aprende isso na escola, mas nós vivemos num país tropical, né? Então, não sei. Eu realmente não sei se... Eu já tive um caso... de modo consciente, pelo menos não. Tá? Algumas pessoas associam com Helicobacter pylori, não sei. Supercrescimento bacteriano, uso de anti-inflamatório não hormonal, isso aqui sim, acho que é uma causa importante. Tá? Doença inflamatória intestinal, isso aqui também, isso aqui realmente pode causar. Tá? Enteropatia autoimune, depois eu vou apresentar uma foto, muito incomum. Tá? É interessante, porque gastrite autoimune, aqui é muito comum, a gente tem quase 2% dos 2%, quase 2% é muito comum, porque seria, a cada 50 pacientes, um paciente tem gastrite autoimune. Enteropatia autoimune, por outro lado, bem comum. Tá? E a maior parte dos casos, tá? Mais de um terço dos casos, é indeterminado. Né? Então, infelizmente, aquela frustração de não conseguir determinar por que está com linfocitose. Tá? Então, como proceder, né, nesses casos aí com March 1, tá? Para o diagnóstico de doença celíaca? Então, lembrar que a linfocitose apenas é inespecífica. Então, tem casos de doença celíaca com linfocitose, mas só linfocitose é inespecífica. Avaliar a intraglutaminase tecidual. Tá? Se negativo, lembrando que é negativo em 5 a 15% dos pacientes com doença celíaca, em dieta com glúten. Tá? Nos pacientes sintomáticos, alterações laboratoriais sem outra causa aparente, então, seria considerado o diagnóstico de doença celíaca. Tá? Então, March 1, mais avaliação de translutaminase, tá? Os dois são positivos, doença celíaca aprovada. Tá? Faz a dieta livre de glúten e reavaliar a sorologia e nova biópsia em 12 meses. Tá? Se respondeu, aí manter a dieta. Não respondeu, então revisar o diagnóstico. E teste genético. Tá? Lembrando que... Opa, perdão, eu pulei aqui. Tá. Bom, isso aqui, até então, seria aquelas situações de linfocitose intraepitelial sem atrofia. Agora, existem outras causas de atrofia de vírus, tá? E sorologia negativa. Tá? Então, nesse estudo aqui, a principal causa de atrofia de vírus e sorologia negativa seria a doença celíaca com sorologia negativa. Tá? Outras causas, atrofia de vírus relacionada a medicamentos, SPRU não classificado, imunodescência comum variável, enteropatia autoimune, giardia, linfoma de células TEIP, SPRU tropical, supercrescimento bacteriano, SPRU colaginoso, enteropatia associada a linfoma T, doença de Crohn e metaplasia gástrica. Tá? Então, lembrando novamente, né? Falsos negativos. Então, existe doença celíaca que são soronegativas. Então, ao diagnóstico, 2 a 15% dos pacientes com doença celíaca são soronegativas. Deixa eu ver, os pacientes com atrofia de vírus que resposta à dieta livre de glúten, sorologia negativa. Ah, tá. Enfim, para diagnóstico. Né? Então, a paciente que respondem à dieta livre de glúten,
em que a sorologia negativa, quando eu falo sorologia negativa, é tudo, né? Anti-endomísio, antitransglutaminase e antigliadina deaminada. Tá? Tem a presença de HLA-DQ2 ou DQ8, lembrando que esse teste genética de exclusão, tá? Então, se tem, não é que inclui, apenas não exclui, tá? E são incluídas outras causas de atrofia de vírus. Né? Então, basicamente um diagnóstico de exclusão. Tá? Quais situações que podem ocorrer? Estágio inicial da doença, paciente que fez dieta antes do teste, muito comum, né? Pacientes com imunodeficiência como variável, o uso de imunossupressor. Tá? E é interessante que pode ocorrer o depósito de transglutaminase, anticorpo antitransglutaminase no tecido, tá? Mesmo com sorologia negativa. Tá? Lembra que a gente não está fazendo o teste no tecido, a gente está fazendo o teste no soro. Tá? Causas medicamentosas, muito importante. Tá? Então, de longe, o que a gente mais lida é o anti-inflamatório não hormonal. Tá? Mas homeosartana, opilimumab, colchicina, microfenolato, tá? Hidrotrexato, azatioprina, tudo isso são situações que podem causar aí atrofia de vírus. Tá? Causas diversas, todas as biópsias são daqui do laboratório. Então, giardíase, observa que causa linfocitose, pega o caso assim com MASH3B, tá? Observar com muita atenção a presença de giardia na superfície. Tá? Não é comum, tá? Aqui em Brasília, tem bastante giardíase, e na biópsia endoscópica, não sei se é lavado no formol, o que acontece, mas não é comum fazer diagnóstico. Mas o patologista tem que prestar atenção na superfície epitelial também. Tá? Enteropatia autoimune. Uma característica da enteropatia autoimune é que ocorre a depressão de células caliciformes. Tá? Então, lembra que a célula caliciforme é essa aqui, bem clarinha. Tá? Então, veja que aqui o epitélio aparece todo eosinofílico, perde célula caliciforme. Isso aqui chama atenção aí para a enteropatia autoimune. Teste clínico seria com anticorpo anti-enterócito, que eu saiba não tem no Brasil. Tá? Linfoma, filtrado de células atípicas, muito denso. Tá? E imunodeficiência como variável, uma característica importante, que existe depressão de plasmócito, então a gente vê a lâmina própria bem mais vazia, né? E outra característica seria a hiperplasia folicular proeminente. Tá? De vez em quando aparece também. Tá? Então, alguns detalhes histológicos, pessoal, já chegando no fim da aula, o que é esperado na avaliação histológica da doença celíaca? Linfocitose intraepitelial, com predomínio na extremidade superior do vilo, infiltrado de linfoplasmocítico na lâmina própria, característica do infiltrado é CD3 positivo, CD8 positivo, atrofia de vilos, parcial ou total, né? Não todo mundo tem, tá? Mas a maioria tem, e hiperplasia de criptas, que é um processo de regeneração da mucosa. O que é inesperado? Erosão e úlcera, não é característica da doença celíaca. Infiltrado eutrofílico, também não, sugere lesão péptica, infecção. Linfocitose difusa, na doença celíaca a linfocitose é no vilo, não é na cripta. Perda de células caliciformes, enteropatia autoimune. Perda de plasmócitos, imunodeficiência como variável. Abscesso de cripta, doença inflamatória intestinal. Perda de expressão de CD8. Já vamos ver sobre isso aqui, que é uma característica da doença refratária. Tá? Então, naqueles casos de atrofia de vírus, tá? Com sorologia negativa, tá? Então, é importante considerar a tipagem do HLA, para teste genético de exclusão, pesquisa de antígenos de giardia nas fezes, teste para HIV, níveis de imunoglobulina, teste respiratório para supercrescimento bacteriano, revisão do uso de medicamentos. O paciente não vai falar espontaneamente. Tá? Isso aqui tem que ser um processo realmente ativo do médico. História de viagem, imunistoquímica, condição de linfoma T e doença refratária, e anticorpo anti-enterócitos para enteropatia autoimune. Tá? Bom, como que é feito o acompanhamento? A normalização das alterações arquiteturais são esperadas 6 a 24 meses após o início de dieta livre de glúten. Veja que é um período bem longo, né? Precisa de paciência aqui. E após 1 ano no início da dieta, 75% dos casos têm remissão dos sintomas e arquitetura normal. Não é todo mundo, né? 50 a 70% da arquitetura, tá? Mas 50 a 70% ainda tem linfocitose, e o anticorpo antitransglutaminase não prediz recuperação da atrofia de vírus. Há alguns casos, né, cerca de 10% dos pacientes com diagnóstico de doença celíaca mantêm clínica ou laboratório normal, consistente com doença celíaca ativa, apesar da dieta livre de glúten, por um período aí de 6 a 12 meses. Tá? Então, a princípio, seria doença celíaca não responsiva. Tá?
Quais são as causas? Bom, primeiro, pode ser que não seja doença celíaca. O paciente pode ter recebido um diagnóstico equivocado. Nós vimos ao longo de toda a aula várias situações que podem simular doença celíaca. Segundo, não está em dieta sem glúten, ou por falta de disciplina, ou porque tem um alimento contaminado. Né? Pode ser que não tenha apenas doença celíaca, ele pode ter alguma outra doença associada que mantém a manifestação clínica. Tá? E, por último, pode ser que a doença celíaca não seja sensível ao glúten, ou seja, essa linfostose ela se mantém de modo independente do glúten, que seria, então, a, de fato, doença celíaca refratária. Tá? Então, duas coisas distintas, uma não responsiva, clínica não responsiva, e a outra doença refratária. A refratária ela é independente do glúten, tá? Já tem um infiltrado autônomo. Tá? Doença celíaca refratária, então, na aula passada vocês falaram sobre a citometria de fluxo, mas pela imunistoquímica é possível nós caracterizarmos o fenótipo do linfócito que está infiltrando no revestimento epitelial para caracterizar risco tanto de desenvolvimento de linfoma T como risco de morte. Tá? Então, naquelas situações que mantém sintomas de malabsorção, apesar da dieta, por 6 a 12 meses, né? E mantém na histologia linfocitose intraepitelial, então, com imunistoquímica, nós caracterizamos esse linfócito usando o marcador CD3 e CD8. E aí, determinamos dois tipos distintos de celíaca refratária. O tipo 1, que tem um fenótipo CD3 e CD8 normal, né? E o tipo 2, que tem um fenótipo aberrante, em que ocorre a expressão intracitoplasmática CD3. Então, as células apresentam CD3, tá? Como aparece aqui mais escuro, tá? Sem expressão na superfície de marcador de células T CD8, citotóxico. Então, é uma célula imatura. Tá? Ela não amadurece com a expressão de CD8. Tá? Então, tem infiltrado por linfócito imaturo. Tá? Esse tipo 2, ele tem uma probabilidade muito maior de evoluir para linfoma e uma probabilidade muito maior de morte do paciente. Né? Por isso que é importante, naqueles casos de doença refratária, fazer essa caracterização por imunistoquímica. Tá? Então, importante passar esses dados para o patologista também. Então, mandar biópsia endoscópica, qual que é a suspeita por que é feita a biópsia endoscópica do duodeno, existe sorologia para doença celíaca ou não, tem diagnóstico prévio, quando que foi feito esse diagnóstico prévio, o paciente está em dieta livre de glúten, existe a suspeita de doença celíaca refratária. Então, todas essas informações são importantes para o patologista analisar de modo consciente aí a biópsia endoscópica. Então, pessoal, para encerrar, isso aqui é um modelo de laudo que a gente usa já há muitos anos, mas cada laboratório aí tem a liberdade, né, de apresentação estética, digamos assim, do seu laudo patológico. Mas algumas informações, elas devem ser preservadas, tá? Independente da forma como são apresentadas. Tá? Então, o que é importante no conteúdo do laudo patológico? Primeiro, o número de biópsias, a localização das amostras, qual o segmento aí do duodeno, tá? Pelo patologista, diagnóstico claro e assertivo, tá? Então, tem duodenite com linfostose intraepitelial, com a classificação de MASH modificada, MASH 3C. Né? A contagem de linfócitos intraepiteliais, então, aqui é uma coisa apresentamento de linfócitos intraepiteliais, 57% por 100 interócitos, sem células epiteliais. Quais as características arquiteturais em relação a vírus e criptas? Né? Redução cruciformes, vírus aparecem acróficos, atrofia subtotal e total, variável conforme o fragmento, tá? E criptas alongadas. Tá? E aspecto da lâmina própria. A lâmina própria, edema, inflamatório nuclear moderado, limitado a motocose, sem atividade necrofílica, sem eosinofilia seguinte, sem formação de granomas. Tá? Coloração PS não evidencia acúmulo de macrófagos, excluído doença de Whipple. Tá? E aí, no comentário, tá lá, classificação de MASH, e uma ajuda, né? Achar histológico consistente com doença celíaca. Tá? O CEMASH tipo 1, aí eu solicito para considerar fazer a sorologia para doença celíaca. Bom, pessoal, era isso.